Bem, hoje vamos falar sobre um assunto que muita gente diz conhecer, mas na verdade todo conhecimento é parcial, né? E apesar de várias pessoas terem um bom conhecimento desse assunto, hoje eu vou aprofundar um pouco mais e falar, a gente vai ver quais são as denominações de origem. Mas antes de falar nos países e suas denominações de origem, o que é denominação de origem? Bem, a denominação de origem, como o nome está dizendo, é uma região demarcada, é uma região onde você tem uma produção de vinho com mais qualidade, com regras mais restritas, né? E não pode ser em grande quantidade, vinhedos enormes, né? É um vinhedo mais restrito em termos de área, para produzir melhores uvas e fazer melhores vinhos. Então, a denominação de origem é exatamente isso. É uma área demarcada, né? Uma região demarcada, né? Onde se faz, teoricamente, bons vinhos. Né? E nessa região, essa denominação de origem, você só pode, na maioria das vezes, fazer os vinhos com as uvas, as castas locais de origem daquela região. Né? Pode-se fazer com outras uvas, mas num percentual menor. Né? Então, como começou essa história de denominação de origem, DO? Bem, começou na França, no ano de 1900, né? Claro que bem antes, séculos antes, já se fazia alguns vinhos bons, mas não existia uma regra, uma lei, um padrão, né? Que determinasse ou forçasse a produção dentro de regras bem estabelecidas. Então, no ano de 1900, a França, né, criou medidas qualitativas onde só se podia a partir de então fazer vinhos com uvas frescas, sem adição de açúcar, sem adição de ácido ou mesmo de outras frutas. Né? E também não podia usar uvas híbridas, que são clones de uvas, né? Muito menos uvas americanas. Então, nesse ano de 1900, se começou, né, a criar as regras mais rígidas. Então, se estabeleceu essas medidas qualitativas em primeiro lugar. Quando foi no período de 1905 a 1908, aí se começou na França também a delimitar as regiões, né, e criar as chamadas denominações de origem, ou seja, você dizer que região, que vilarejo, que cidade ou que vinhedo, né, tinha uma qualificação para receber a denominação de origem, que em francês, né, se diz appellation d'origine, né, a AO, apelação d'origine. E apenas em 1927 é que se definiu quais seriam as cepas, ou seja, as castas, as uvas, né, vinculada a cada denominação de origem, a cada apelação de origine. E, de fato, né, no ano de 1935, é que a França criou o INAO, Instituto Nacional de Apelação d'Origine. Né? Então, a partir disso, desse instituto, né, INAO, é que se criou as AO6, em francês, Appellation d'Origine Contrôlée, né, AO6, que é a denominação de origem em francês. Né? Então, a França, né, criou suas denominações de origem oficialmente em 1935. A Itália veio criar as suas, né, 30 anos depois. Então, na França, você tem as AO6, né, as apelações de origem contrôlée, e tem os vins de pays, que são os vinhos de mesa, os vinhos regionais. Em 1962, a Europa, né, já tinha a OIV, né, que é a Organização Internacional do Vinho, né, presidida pela França, criada pela França, né, e é o órgão maior no mundo vinícola, né, quem determina todas as regras e padrões. E a OIV criou em 1962 para a Europa, não só para a França,
as VQPRD, que é os vinhos de qualidade produzidos em regiões delimitadas, né? Então valeu para toda a Europa em 1962 os VQPRD. E quando foi no 1º de agosto de 2009, a OIV, né, criou uma nova nomenclatura, uma nova denominação, estendendo para toda a Europa, não só para a França, que foi as AOPs e IGPs. Já existiam as AOCs, Appellation d'Origine Contrôlée, e agora foi criada para toda a Europa, né, um padrão, a AOP, que é Appellation d'Origine Protégée, né, protegida. E as indicações geográficas proteger, ou seja, as AOPs e IGTs que antes eram, né, AO6. Mas ficou valendo, ainda hoje na França se usa AO6 e também AOPs, e IGTs e IGPs. Então na França você vai encontrar muitas garrafas, né, escrita AOC, Appellation d'Origine Contrôlée, ou o padrão europeu, AOP, Appellation d'Origine Protégée, certo? A Itália, como eu disse, né, criou suas denominações de origem oficialmente 30 anos depois da França, e hoje ela tem, né, duas nomenclaturas para denominações de origem, né? Já existia, né, de 1992 a 2009, a chamada DOC, que é DOC, né? Italiano DOC, que é Denominazione di Origine Controllata. E um nível acima, melhor, de qualidade, as DOCGs, que é DOCG, Denominazione di Origine Controllata e Garantita. Então, além das IGTs, né, Indicazione Geográfica Típica, IGTs. Então, já existia essas denominações na Itália de 1992 a 2009. Então, a partir de 1º de agosto de 2009, a Itália adotou também, né, o padrão europeu, mas agora com sua própria linguagem, né, que foi as DOP, denominações de origem proteta, não proteger em francês, proteta, e as IGPs, Indicazione Geográfica Proteta, né? Então ele trocou o proteger por proteta. Então ficou valendo as duas nomenclaturas, né? As DOCs e DOCGs e as DOPs e IGPs. E o vinho de mesa, que eles chamam também Vini Genericci, né? Lá para as regiões de Barolo e Barbaresco, né, existe uma nomenclatura adicional que só vale para a região de Barolo e de Barbaresco, que é MGA, Menzione Geográfica Adjuntiva, né, que é para os vinhos de Barolo e Barbaresco. Ok? Lá em Portugal, né, você tem a denominação de origem controlada no português mesmo, né? E você tem as indicações geográficas, ou seja, você tem as DOCs e as IGs em Portugal, né? Na Espanha, você tem uma nomenclatura a mais. Você tem as DOs, que é Denominação de Origem, né? As DOs. Você tem as DOCAs, as DOCAs, né? Que é Denominação de Origem Qualificada, né? Que é um nível acima, né? São vinhos melhores qualificados. Então você tem as DOs e as DOCAs, DOCA, Denominazione de Origem Qualificada. Você também tem numa classe mais baixa, né? Os chamados V6, Vino de Qualidade, e tem os Vino de la Tierra, que são os vinhos regionais. Agora existe uma nomenclatura que equivale a uma denominação de origem, mas não é denominação de origem na Espanha, mas tem um peso de uma DOC,
que são os VPs, os Vinho de Pagos. Né? Então, esses Vinho de Pagos, esse selo, essa classificação, é para produtores, para vinícolas exclusivas, que com comprovada, né, seleção se faz vinhos de altíssima qualidade nessas vinícolas. Então, essas vinícolas, né, particularmente, receberam essa nomenclatura Vinho de Pago, que estão em regiões que não estão classificadas como DOC, né, nem DOCA. Por quê? Porque usam outras uvas que não são as uvas, as castas locais. Né? Então, são os Vinho de Pago na Espanha. Vamos complicar um pouquinho mais. Na Alemanha, né, você tem três tipos de classificação de vinho. Você tem os QBAs, os QMPs e os Landwein. QBA é uma nomenclatura na língua alemã que significa Qualitätswein bestimmter Anbaugebiet, traduzindo, vinhos de qualidade de regiões melhores qualificadas. Né? Então, você tem o QBA, Qualitätswein, Bestimmter Anbaugebiete. E você tem um nível acima, superior, né? São os vinhos de mais altas qualidades, são os QMPs, que é Qualitätswein mit de Katz, né? Traduzindo, vinhos de qualidade com predicados, ou seja, são vinhos que têm predicados a mais, que têm qualidades a mais do que os QMBs. E você tem os Landwein, que são os vinhos regionais, vinhos da terra. Né? Lá no Chile, né, você tem apenas uma denominação de origem, DO, e os vinhos de mesa. Né? Já no Uruguai, não existe denominação de origem, como no Chile, como na Argentina ou em outros países. Lá no Uruguai se chama ou bodega ou vinha. Né? Uma bodega, por exemplo, a vinícola Garçom, então se chama Bodega Garçom. Ou então uma vinha Maldonado. Então não tem DO, denominação de origem, no Chile. Na Argentina, você tem a denominação de origem e tem denominação de origem controlada, além das indicações geográficas e indicação geográfica. No nosso Brasil, né, as denominações de origem, elas são chamadas de IPs, né, que é indicação de procedência. Não tem esse nome de denominação de origem no Brasil. Aliás, tem, mas passou a ter a partir de 2012 o nome DO, denominação de origem. Mas vamos começar pelas IPs, indicação de procedência. Então, a primeira indicação de procedência foi em 2002, lá no Rio Grande do Sul, no Vale dos Vinhedos. A segunda indicação de procedência, IP, foi em 2010, para a vinícola Pinto Bandeira, para a região de Pinto Bandeira, melhor dizendo. E a terceira IP, que foi classificada no Brasil, foi em 2012 para Altos Montes. Aí, quando foi em 2012 também, se criou a primeira denominação do Brasil, a primeira DO, que foi também do Vale dos Vinhedos. E a segunda DO, denominação de origem do Brasil, foi em 2022, bem recente, para Pinto Bandeira. Certo? Lá nos Estados Unidos, primeiro é bom frisar que os Estados Unidos não fazem parte da OIV, da Organização Internacional do Vinho. Né? Mas lá eles têm os padrões, as regras próprias, e o que tem lá, as denominações de origem, elas são chamadas de AVAs, né? em inglês, né? Que é American Viticultural Area, né? Ou seja, áreas viticulturas americanas, AVAs. E essas AVAs, né, que classificam os vinhos lá nos Estados Unidos, foram criados em 1980. E também
existe o vinho regional, que lá é chamado boundary, regional boundary, né? Vamos falar de alguns outros países, né, que são poucos conhecidos, mas, por exemplo, a África do Sul, ela não tem denominação de origem classificada assim, dessa forma como nos outros países, DO, né? Mas ela tem, o que é que ela coloca nos vinhos, nas garrafas? Ela coloca a vinícola, o produtor, a casta, né? E também coloca alguns selos. Esses selos têm muito a ver com a sustentabilidade. Lá isso é levado muito a sério. Então, alguns selos da África do Sul, apesar de não ter denominação de origem, mas qualifica os vinhos pela sua sustentabilidade. Você tem um selo chamado IPW, que é Integrated Production of Wine. Você tem outro selo de sustentabilidade, que é o WIETA, o WIETA, que é Wine Industry Ethical Trade Association. E você tem a WSB, que é a Wine and Spirit Board, né? Bom, na Austrália e na Nova Zelândia, você não tem denominação de origem. Lá eles indicam produtor, a vinícola e a casta só, mas não tem essa nomenclatura oficial chamada denominação de origem. Na Áustria, né, que também se fala alemão, a denominação de origem controlada na língua austríaca, né, se chama DAC, que significa Districtus Austria Controllatus, né, são as DACs. Né? Mas você também tem os Landwein, né, que são os vinhos da terra, ou Tafelwein, que é vinho de mesa. E tem, assim como na Alemanha, os Pradikastwein, que são os vinhos de predicados. Na Hungria, né, você tem 4 níveis de classificação, né, denominação de origem. Na realidade, você tem 2. Por quê? Porque os vinhos de mesa lá, eu não vou falar porque o húngaro é uma língua difícil de pronunciar, vou só dizer a nomenclatura. Você tem as BOR, que são para os vinhos regionais, vinhos de mesa. E aí você tem as OFJ, né, para indicação de origem proteger, as IGPs europeias, né, OFJ na Hungria. E os 2 níveis de vinhos de melhores qualidade, você tem a OEM, que eu não sei pronunciar, se eu for falar, é muito complicado o húngaro. E o topo da pirâmide, você tem os vinhos DHC, né, que seriam o equivalente na Itália um DOCG, na Espanha uma denominação de origem qualificada, né, ou um Premier Cru na França. Né? Então, na Hungria, o melhor vinho recebe o selo DHC. Na Croácia, a denominação de origem na Croácia, na língua croata, se chama ZOI, que significa Zastičena Oznaka Izvornosti. É difícil, por isso que eu não queria falar no húngaro, mas na Croácia a denominação de origem controlada se chama ZOI, além da indicação geográfica de um nível só. E tem também na Croácia, além das denominações de origem ZOI, né, tem 2 qualificações para vinho. Tem o Kvalteno, que é para vinho de qualidade, mas você tem outra classificação, que é a Vrunsko, que é vinho de alta qualidade. Né? E, para finalizar, vamos falar da Grécia, onde a denominação de origem protegida, as DOPs europeias, lá na Grécia se chama PDO, que eu também não vou falar grego, que é difícil, mas a denominação de origem grega é PDO. Então, espero que, mais ou menos, não tenha confundido vocês, mas pelo menos eu citei as principais denominações de origem do mundo. Obrigado.